Muito bem-vindo a todos que me acompanham. Eu vou falar um pouco sobre a avaliação laboratorial do hemograma completo. Como é realizado um hemograma no laboratório. Primeiro, o hemograma ele contém algumas dosagens. Quando nós falamos de um hemograma completo, na realidade, são vários exames envolvidos na realização de um hemograma. Portanto, o hemograma completo é composto, primeiramente, por uma série vermelha e uma série branca. A série vermelha é a análise das hemácias e a série branca, a análise dos glóbulos brancos. Então nós temos, num hemograma completo, uma dosagem de hemoglobina, uma avaliação do hematócrito e uma contagem de eritrócitos. Diante dessas três análises do eritrograma na série vermelha, nós podemos calcular os índices hematimétricos, que são fundamentais para a análise da morfologia das hemácias, que podem indicar diferentes tipos de patologias dos eritrócitos, das hemácias ou da série vermelha. Esses índices hematimétricos são, primeiro, o VCM, volume corpuscular médio. Segundo, HCM, hemoglobina corpuscular média. Terceiro, HCM, concentração de hemoglobina corpuscular média. E o RDW. O RDW é um índice utilizado apenas em equipamentos de automação e que normalmente nos dá uma diferença de morfologia, de tamanho dos eritrócitos. Normalmente ele nos fornece uma anisocitose das hemácias. Diante de todas essas análises da série vermelha do eritrograma, nós partimos depois para um esfregaço sanguíneo, uma lâmina, uma gota de sangue distendida nessa lâmina e corada por corantes hematológicos, onde nós vamos analisar morfologicamente as hemácias, dando um indicativo das diferentes patologias. Nós temos também o leucograma, que é a série branca, onde nós teremos uma contagem total dos leucócitos, uma contagem diferencial, uma contagem relativa dos leucócitos. E também devemos calcular o valor absoluto de cada grupo de leucócitos. Depois de todas essas análises realizadas, nós vamos liberar o laudo do hemograma completo. Este laudo irá ajudar a diferenciar algumas patologias. Vamos começar falando do eritrograma. O eritrograma, como nós vimos então, é uma análise que inclui dosagens de hemoglobina, avaliação do hematócrito, contagem de eritrócitos, cálculo dos índices hematimétricos, VCM, HCM, CHCM e RDW. E terminamos com a realização do esfregaço sanguíneo, com a avaliação morfológica dos eritrócitos.
A dosagem de hemoglobina ela fornece uma estimativa da capacidade de transporte do oxigênio no sangue. Os valores aumentados de hemoglobina indicam uma policitemia e os valores diminuídos de hemoglobina indicam diferentes tipos de anemias. O hematócrito é a porcentagem de eritrócitos presentes no volume total de sangue. Os valores de hematócritos se encontram elevados nas hemoconcentrações, em situações que nós perdemos líquidos, como um choque cirúrgico, traumatismos, queimaduras, desidratação. E ele também se encontra elevado nas policitemias, patologias que podem ter diversos tipos de origem, principalmente origens idiopáticas. E o hematócrito encontra diminuído nas anemias, hemorragias agudas, hiperidratação e na gravidez. A contagem de eritrócitos determina o número de hemácias de eritrócitos por milímetros cúbicos de sangue. E a variação na contagem de eritrócitos, tanto para mais ou para menos, em relação aos seus valores de referência, é devido às anemias e policitemias. Contagem de eritrócitos abaixo dos valores de referência, anemias. Contagem de eritrócitos acima dos valores de referência, policitemia. Realizaram as análises de hemoglobina, hematócrito e eritrócitos, nós partimos para o cálculo dos índices hematimétricos. VCM, volume corpuscular médio, representa o tamanho médio dos eritrócitos. O HCM, hemoglobina corpuscular média, representa o conteúdo médio de hemoglobina nos eritrócitos. E o CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média, é a porcentagem de hemoglobina em 100 ml de eritrócitos. Com todos esses cálculos e dosagens prontos, nós partimos para a avaliação da morfologia dos eritrócitos realizada em um esfregaço sanguíneo. Coloque-se uma gota de sangue em uma lâmina, distende esse sangue na lâmina e é corado através dos corantes hematológicos. É a parte mais importante na identificação e na busca da causa da anemia. Nesse esfregaço sanguíneo, nós vamos estar procurando alterações patológicas dos eritrócitos. Esses processos patológicos dos eritrócitos podem ser provenientes de sua estrutura ou podem ser adquiridos e resultam em alterações no tamanho, quantidade de hemoglobina e na forma do eritrócito. As alterações desses eritrócitos podem ser chamadas de anisocitose, que é relatada quando na análise do esfregaço se observam duas ou mais populações de eritrócitos com tamanhos diferentes. Ou seja, anisocitose é a diferença no tamanho das hemácias. Quando as hemácias estão de tamanho normais, elas são chamadas de hemácias normocíticas ou normocitose. Essa normocitose é relatada através de um
VCM, valor de referência normal. VCM, volume corpuscular médio das hemácias. Um VCM com valor de referência normal, nós temos hemácias do tamanho normal, nós temos uma normocitose. Quando essas hemácias estão em tamanho diminuído, pequenas, o VCM vai indicar um valor de referência baixo. Nós temos uma microcitose. Nós temos hemácias microcíticas. E quando o VCM está acima do valor de referência, nós temos hemácias grandes, que são chamadas de hemácias macrocíticas. Essas são alterações em relação ao tamanho da hemoglobina. Essas alterações são visualizadas através do VCM. VCM normal, normocitose. VCM aumentado, macrocitose. VCM diminuído, microcitose. Agora, nós temos também alterações no conteúdo da hemoglobina. Quando nós temos essas alterações de hemoglobina, nós vamos relatar no hemograma alguns nomes. Primeiro, anisocromia. Quando nós temos no laudo do hemograma, no esfregaço sanguíneo, nós temos eritrócitos de cores normais e eritrócitos com uma quantidade menor de hemoglobina. Então nós teremos hemácias normocrômicas e hipocrômicas. O termo normal para a quantidade de hemoglobina é normocromia. O termo para diminuição de hemoglobina é hipocromia. E o termo para o aumento da hemoglobina, hipercromia. Então são alterações relacionadas ao conteúdo de hemoglobina. Nós temos também um nome que é chamado de policromasia. Quando os eritrócitos são maiores, há um excesso de coloração e isso se deve a material ribossômico, que vai se ligar um pouco mais ao corante, deixando as hemácias com uma coloração mais forte. Daí o nome de policromasia. Nós falamos sobre o tamanho das hemácias, nós falamos sobre o conteúdo de hemoglobina. E nós temos também alteração na forma dos eritrócitos. E o termo utilizado para a alteração na forma dos eritrócitos é a poiquilocitose. É o termo utilizado para variações nas formas dos eritrócitos. Alguns exemplos de formas diferentes: esferócitos, eliptócitos e ovalócitos, estomatócitos, equinócitos, acantócitos, codócitos ou células em alvo, esquizócitos, dacriócitos, megalócitos, drepanócitos ou células falciformes. Policitemia e eritrocitose. Policitemia indica o aumento de toda a série vermelha, de todas as dosagens eritrocíticas, contagem de eritrócitos, dosagem de hemoglobina e avaliação do hematócrito. Então, quando nós temos um aumento dessas três análises do eritrograma, nós temos uma policitemia. Agora, quando nós temos o aumento apenas das hemácias ou eritrócitos, a hemoglobina e o hematócrito continuam dentro dos valores de referência, nós temos uma eritrocitose. Então, eritrocitose, o aumento apenas das hemácias.
Isso que nós comentamos são as alterações da série vermelha, do eritrograma. Agora nós temos a segunda parte do hemograma, que é o leucograma. São as avaliações dos leucócitos. Então, o leucograma é um conjunto de análises que incluem a contagem total dos leucócitos, a contagem diferencial ou relativa dos leucócitos e o cálculo do valor absoluto de cada grupo dos leucócitos. A contagem total dos leucócitos é o valor determinado pelos glóbulos brancos por milímetros cúbicos de sangue. Quando nós temos a contagem de leucócitos acima do valor de referência, nós temos uma leucocitose. Quando nós temos a contagem de leucócitos abaixo dos valores de referência, nós temos uma leucopenia. A elevação dos leucócitos depende muito da natureza do agente etiológico, de quem está causando a doença. Depende da resistência imunológica do indivíduo e do estado dos órgãos hematopoéticos, os órgãos produtores dos leucócitos, das células sanguíneas. Então, essa leucocitose, o aumento dos leucócitos, pode ser por infecções piogênicas e não piogênicas, aquelas que produzem pus e aquelas que não produzem pus. Traumas, hemorragias agudas, reações leucemoides e leucemias. As principais causas da diminuição dos leucócitos, chamadas de leucopenia, pode ser infecções como febre tifoide, paratifoide, brucelose, doenças viróticas, malária, sepsemia com depressão medular, substâncias radioativas, substituição do tecido hematopoético por tecido neoplásico. Feito a contagem total dos leucócitos, aquela que vai determinar se temos no hemograma uma leucocitose, aumento dos leucócitos, ou uma leucopenia, diminuição dos leucócitos, é necessário realizar a contagem diferencial dos leucócitos. A contagem diferencial dos leucócitos, nós vamos calcular uma porcentagem de cada um dos leucócitos. Leucócitos é o conjunto total de cada diferente leucócito no nosso sangue. Quais são esses leucócitos? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito. Quando vocês encontrarem no laudo do hemograma o termo leucopenia, significa diminuição de leucócitos. Leucocitose, aumento de leucócitos. Neutropenia, diminuição de neutrófilo. Neutrofilia, aumento de neutrófilos. Eosinopenia, diminuição de eosinófilos. Eosinofilia, aumento de eosinófilos. Basofilia, aumento de basófilos. Nós não temos o termo para diminuição de basófilos, que teoricamente seria basopenia, porque o valor de referência de basófilo parte de 0. Então, se nós encontrarmos 0 basófilos no hemograma, é normal. Então, nós não vamos relatar que os leucócitos estão diminuídos. Então, para basófilos, apenas o aumento, que seria a basofilia. Diminuição de linfócitos, linfopenia. Aumento de linfócitos, linfocitose. Diminuição de monócito, monocitopenia. Aumento de monócitos, monocitose.
Estes seriam as principais análises do hemograma. No próximo vídeo, nós vamos começar a analisar, a discutir algumas patologias relacionadas a todos esses nomes, a todas essas alterações que nós encontramos quando pegamos um laudo de hemograma completo na mão e vamos levar para o médico. Esses nomes não sabemos de onde vêm, o que são, mas que aos poucos nós iremos desvendar os principais nomes e alterações do hemograma. Até breve.